Boa noite, igreja. Que felicidade, mais uma vez estarmos reunidos para louvar o Senhor. Hoje o nosso culto é um pouquinho diferente. Nós estamos aqui e vocês estão em casa. Mas há semanas nós temos dito que o Senhor está no controle de tudo, né? E Ele continua no controle de tudo. Hoje, através do nosso culto, que não é presencial, nós sabemos que o fato de não estarmos juntos aqui na igreja não impede em nenhum momento da presença do Espírito Santo encher os nossos corações, do Espírito Santo encher o seu lar, a sua família. Há tempos a gente tem enfrentado problemas na nossa nação, problemas no mundo, que só Deus pode resolver. Nós temos aprendido muito com isso. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito nas nossas vidas, um propósito nas nossas famílias, um propósito nas nações. A gente tem dito que toda essa dificuldade vai trazer muitas pessoas na presença do Senhor, amém? Nosso louvor que nós vamos iniciar no nosso culto, ele mostra uma mensagem de esperança, uma mensagem de mudança, que é o que nós devemos fazer no momento de dificuldade. Todas as vezes que nós passamos por um deserto, nós temos que sair do deserto mudar de dentro para fora, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E em breve, muito em breve, tudo vai voltar à normalidade, amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o seu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, transforme o meu ser. Transforme, Senhor, as nossas vidas. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme
teu poder entre dentro de mim, como um fogo em meus ossos ventos, em meu peito entre dentro de mim. Espírito, então vem, sem demora, vem com teu poder entre dentro de mim, como um fogo em meus ossos ventos, em meu peito entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Senhor, transforme as nossas vidas, Deus. Transforme, Senhor, toda angústia, toda tristeza, todo medo desse momento, ó Pai. Transforme em alegria do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa entrar nos nossos lares, que o Senhor possa entrar nas nossas vidas, que o Senhor possa mudar tudo e transformar realmente as nossas vidas de dentro para fora. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Deus, por esse momento. Pai querido, como é bom saber, o Senhor entregou Seu único Filho para nos salvar. Como é bom saber, Deus, que Seu Filho Jesus foi entregue para nos livrar dos pecados, para mudar as nossas vidas. Por isso, Deus, o nome de Jesus tem que ser repetido com frequência, repetido cada vez mais forte, principalmente nesses momentos de tribulação. O nome de Jesus tem que estar à frente de tudo, amém? Vamos louvar ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. De tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. O céu para buscar, Sim, Deus, veio pra nos resgatar. Seu Filho veio nos resgatar de todo o pecado, Amor maior que o meu pecado, de todo medo. nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus.
a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, tua glória, pois ressuscitaste, vive está. É invencível, és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. É o reino, pois teu é o reino, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. mais forte. Ele é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Adore onde você está Poderoso nesse esse momento. nome é, Aproveite que você poderoso talvez esse esteja em casa, nome juntamente é. com a sua família, e adore Poderoso Ele. esse Adore Ele nome nesse é. momento. Se desprenda de todas as coisas. Ele é poderoso. Existe poder Poderoso nesse esse nome. nome Vamos adorar juntos. Convido você a se maior que levantar nesse tudo momento. ele é. Vamos exaltar e glorificar Poderoso Deus. esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Se você puder colocar a mão no seu coração nesse momento, coloque a mão no teu coração. Senhor, nós adoramos o teu nome. O teu nome é inigualável. O teu nome está acima de todos os nomes. Senhor, como é doce o teu nome, como é suave o teu nome, Senhor. Senhor, como o teu nome traz paz em nossa vida, como traz paz em nossa alma, Senhor, que muitas vezes está, Senhor Deus, tribulada. O seu nome está acima de todos os nomes. Não existe e nunca houve, nunca existirá um nome igual ao teu. O teu nome, Senhor Deus, há poder, Senhor Deus, sobre as trevas. O teu nome há poder sobre, Senhor Deus, a doença. O teu nome existe poder, Senhor Deus, sobre todas as coisas. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença. Colocamos a nossa casa diante de ti, Senhor. Senhor Deus, blinda, Senhor Deus, a nossa casa. Blinda, Senhor Deus, a nossa casa. Senhor Deus, blinda, Senhor Deus, os nossos filhos. Senhor Deus, blinda, Senhor Deus, a situação financeira dos nossos irmãos. Senhor, o nosso clamor nesse momento, Senhor, é que, Senhor Deus, possa ouvir a nossa oração. Senhor Deus, venha com a tua provisão sobre as nossas vidas, seja ela qual for, em qual área que for, Senhor. Senhor, nesse momento, nós colocamos o Brasil diante da tua presença. Senhor Deus, obrigado pela nação ao qual o Senhor Deus tem nos plantado. Não é à toa, Senhor Deus, que o Senhor Deus nos colocaste nesse país. Senhor Deus,
Brasil é teu. Decretamos, Senhor Deus, que a corrupção venha ser batida, Senhor Deus, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, Senhor. Senhor Deus, decretamos a falência, Senhor Deus, das trevas, Senhor Deus, sobre o nosso país. Senhor, nesse momento nós colocamos, Senhor Deus, essa enfermidade diante de Ti, Senhor. Senhor Deus, colocamos essas enfermidades que têm assolado o nosso país. Tantas pessoas ao qual nós conhecemos, quantos entes queridos, Senhor Deus, dos nossos irmãos nesse momento têm passado por um momento de dificuldade tão grande. Senhor Deus, venha com a Tua cura sobre essa enfermidade. Venha, Senhor Deus, com a Tua salvação sobre a vida de cada um deles. Senhor Deus, determina uma palavra Sua. Basta somente uma palavra Sua que saia do Teu trono, Senhor Deus, para cessar e mudar essa história. Senhor Deus, nós profetizamos nesse momento a cura, Senhor Deus, sobre as pessoas que estão enfermas, Senhor Deus. Tomamos posse em nome de Jesus, porque o Teu nome, Senhor, o Teu nome é poderoso. O Teu nome, Senhor Deus, é poderoso, Senhor Deus, para abalar todas as estruturas, Senhor Deus, humanas, papai. Poderoso esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é mais forte, maior de tudo Ele é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Como é bom estarmos novamente reunidos, não juntos, mas através da internet, onde Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar a tua semana. Eu creio em nome de Jesus que logo todas essas coisas vão passar e nós estaremos novamente aqui juntos e reunidos para adorar o Senhor. Como é importante o nosso momento de comunhão, de estarmos juntos. Já passamos por isso ano passado, já sabemos como as coisas funcionam, mas nós cremos e logo, logo nós estaremos totalmente juntos e reunidos para adorar o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a continuar adorando a Deus. Pega a tua Bíblia aí na tua casa, pega teu celular, teu iPad, abra em 2 Coríntios. É importante que você saiba que você está participando de um culto. Talvez você esteja até hoje, Deus dando uma oportunidade que talvez você estava no teu trabalho e teve até um momento agora que você pôde descansar onde você está e tem a liberdade de estar podendo parar alguns minutos aí para estar cultuando a Deus conosco. Então aproveite esse momento. Se você puder abrir a tua Bíblia, abra a tua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Nós vamos falar a partir do versículo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 5. Portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida para que esteja pronta como contribuição e não como exortação. Mas digo isso: quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordai em toda boa obra. O apóstolo Paulo escreve essa carta para os Coríntios e ele tinha falado que uma oferta seria dada. E eu achei muito interessante no momento ao qual Paulo fala: preparai uma oferta. Quando eu chegar, que essa oferta já esteja pronta. Esse é um princípio que eu e você nós temos que entender. Deixarmos a nossa oferta de adoração a Deus preparada. Sabe, não chegar mais ou menos assim, abrir a minha bolsa, sacudir ela, deixa eu ver o que eu tenho aqui, não. Mas Paulo está falando: olha, de antemão, prepare uma oferta para quando eu estiver chegando aí. E que essa oferta, ela possa no mundo espiritual multiplicar para
para a tua vida. E aqui ele começa a falar em questão da semente. Se você colocar uma semente em pouca quantidade, pouca coisa você vai colher. Mas se for em abundância você também vai colher algo também. Mas que isso não seja um constrangimento na sua vida. Ou seja, eu tomei uma decisão de separar uma oferta. E o momento que eu separo essa oferta é com alegria ao qual eu oferto. Eu queria falar para você que você sabe que nós vamos ficar durante um período, possivelmente, as autoridades estão falando aí em questão de 15 dias. Creio que possivelmente a situação ela vai se estender por mais algum tempo. E como eu sei aonde a fidelidade de Deus está na tua vida, eu quero incentivar você a continuar sendo fiel. As coisas não pararam aqui na igreja, nós continuamos fazendo o nosso atendimento pastoral, nós estamos aqui hoje gravando esse culto. Todas essas coisas, elas existem um custo. E eu quero que você entenda e compreenda que você faz parte dessa obra, para que você possa continuar sendo fiel a Deus. Então, nesse momento, eu quero que você separe a tua oferta, separe o teu dízimo. Logo aqui embaixo, no rodapé, você vai ver depois os canais para que você possa ofertar e dizimar também. Depois, com calma, você anota aí. Se tiver alguma dúvida, você tem nosso telefone também, você pode ligar. Pega teu dízimo ou pega tua oferta nas mãos onde você estiver, ou memorize ela, se porventura você estiver na tua casa. Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus possa abençoar a oferta e o teu dízimo nesse momento. Senhor, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer. Agradecer, ó Pai querido e Pai amado, Senhor Deus, pela tua bondade. Queremos, ó Deus querido e Deus amado, Senhor Deus, nesse momento consagrar as ofertas que os teus filhos estão ofertando nesse momento. Senhor Deus, multiplica para a tua causa santa. Senhor Deus, a tua palavra é fiel, Senhor Deus, e ela não volta vazia para trás. Senhor Deus, que essa semente no mundo espiritual ela possa multiplicar, Senhor Deus, dezenas, centenas de vezes, ó Pai. Senhor Deus, que mediante a obediência do dízimo, Senhor Deus, nós queremos abençoar os dizimistas, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, a casa, visita, Senhor Deus, a despensa, visita, Senhor Deus, a vestimenta. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a nossa oração nesse momento, se alguém está desempregado, Senhor Deus, por causa dessa pandemia, Tu és o Deus, Senhor Deus, que abre porta aonde muitas vezes nós não vemos, ó Pai. Senhor Deus, entra, meu Pai querido e meu Pai amado, com a Tua provisão. Continua, Senhor Deus, dando responsabilidade para que, Senhor Deus, nós possamos administrar da melhor maneira possível, Senhor Deus, as ofertas e os dízimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Eu quero convidar você na tua casa a continuar adorando a Deus através desse louvor do teu coração. Esteja preparado para a ministração que vem logo em nome de Jesus. Achado nele, ser achado nele. Orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim.
dependesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer e ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, da semana passada. Então eu queria que você pegasse a tua Bíblia agora onde você está aí. Eu quero que você abra em 1 Reis, capítulo de número 17. Amém? Ministério de Louvor, obrigado, pode descer. Nós vamos dar, como eu disse para vocês, a continuidade da ministração da semana passada. O tema da nossa ministração: quem sou eu em tempos de crises? Essa ministração nós temos a parte 1, que foi semana passada, a parte 2 hoje.
Eu quero convidar você, que você não perca a parte de número 3, que será na outra semana. Eu creio que Deus está falando conosco, vai continuar falando, e nós vamos entender o propósito ao qual Deus tem para as nossas vidas e quem somos nós nesse momento de crise. Como nós vimos semana passada, nós falamos a respeito de uma família que tomou uma decisão. A família de Elimeleque, no livro de Ruth. A família de Elimeleque, ela toma uma decisão de sair da tua casa, de sair de Belém, da casa do pão, e ir para Moabe. Moabe significa lugar de prazer, terra do prazer. E nós vimos que aconteceu algo terrível. Elimeleque morre naquele lugar, os seus 2 filhos também morrem, e Noemi, chefe daquela casa, volta sozinha para trás na casa do pão a partir de agora. E hoje nós vamos dar continuidade não na ministração a respeito de Noemi, a respeito de Ruth, mas nós vamos dar continuidade novamente em questão de crises. Mais uma pessoa na Bíblia acaba de passar por uma crise. Então, como eu disse para você, espero que você esteja com a tua Bíblia aberta. Nós vamos em 1º livro de Reis, capítulo de número 17, versículo do 1 ao 4. A Bíblia diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querite e fique a leste do Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxeram, pois eu dei ordem para eles levarem alimento até você. Aqui é bem claro, estava no começo de uma crise. Deus fala para Elias que Elias naquele momento fosse profetizar que haveria um tempo, não tinha determinado ainda esse tempo, quanto tempo iria ficar sem chover. Querido, você tem uma ideia? Há cerca, se eu não me engano, de 7, 8 anos atrás, nós tivemos uma crise hídrica no Brasil e nós passamos por uma situação muito difícil. Aqui nós sabemos o contexto da história, que foram 3 anos e meio que passou essa situação sem água. Você já imaginou? 3 anos e meio, nem orvalho e nem chuva estava acontecendo. Esse é o pano de fundo dessa história aqui. O começo de uma crise financeira, uma crise social que estava estabelecida mediante a palavra de Deus. Para que nós possamos entender todo esse contexto, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, encurva a tua cabeça onde você está e nós vamos orar. Pai, a tua palavra ela é viva e eficaz. Senhor, que o teu Espírito, Senhor, encontre no nosso coração um espaço para que essa palavra venha a ser conduzida até nós. Senhor, nosso coração é uma terra, Senhor Deus, fértil. Se algum de nós ainda estamos com o nosso coração endurecido para a palavra, are, Senhor Deus, o nosso coração nesse momento. Nós estamos dando legalidade mediante essa oração, para que o Senhor Deus possa arar o nosso coração, para que a tua palavra, que é uma semente, ela venha a ser colocada no nosso coração e ela venha frutificar, Deus. Senhor Deus, fala conosco mediante a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, aonde nós estivermos agora, Senhor Deus. Senhor Deus, eu repreendo, Senhor Deus, todo espírito contrário ao seu. Senhor Deus, blinda, Senhor Deus, a nossa mente nesse momento, que a nossa mente possa estar cativa no teu trono, Senhor Deus, para que a tua palavra, Senhor Deus, ela surja efeito em nossas vidas. Muito mais que ouvinte, nós queremos ser praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, aqui Elias, é interessante essa passagem, porque Elias ele começa também a fazer parte da crise. Elias vai, profetiza, e depois que Elias profetiza que não haveria água, Elias vive também o caos ao qual o país está vivendo. Israel começa a entrar num caos. Talvez os primeiros meses, 1, 2, 3, 4 meses, 6 meses talvez, não teria sido um caos completo, mas a partir de 6 meses, sem a chuva, sem o orvalho, as coisas começam a apertar. E Elias vivencia também. Da mesma maneira que os outros irmãos de Israel estavam vivenciando, Elias também estava vivenciando. Ou seja, não é porque eu profetizo algo que vai acontecer que eu também não passe por aquilo.
Muitas vezes nós ficamos iludidos nesse respeito. Muitas vezes nós pensamos porque nós somos crentes, porque nós conhecemos a Deus profundamente, porque nós temos intimidade com Deus, nós profetizamos algo que nós não vamos fazer parte daquilo. E Elias vem bem a calhar esse personagem que nós vamos entender hoje. Nós vamos passar por algumas etapas e entendermos a maneira ao qual Deus trabalha no meio da crise. Quem sou eu no meio da crise? E eu quero mostrar para você que eu e você, no meio dessa crise, somos as pessoas ao qual Deus está entrando e sempre entrou com provisão em todos os sentidos. Na semana passada nós falamos a respeito disso, que nós estamos vivendo um momento de crise, sim, mas Cristo sempre esteve conosco, trazendo a provisão. E eu quero falar a respeito disso. No meio da crise, eu e você, Deus trazendo a provisão para nós. Primeiro tópico que eu vejo aqui: Deus envia suas provisões de onde não esperamos. Está em 1 Reis, capítulo de número 17, versículos 5 e 6. Elias fez o que o Senhor ordenou, olha só, foi obediente, e acampou junto ao riacho de Querite, a leste de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Presta atenção, Elias acaba de profetizar que não haveria chuva. Deus fala para Elias: Elias, eu vou te levar num lugar aonde que eu, Elias, vou trazer a provisão para a tua vida. E o Senhor aqui é bem claro, ele fala: você vai para um riacho, você vai permanecer nesse riacho, e durante todo esse tempo que você permanece nesse riacho, eu vou trazer o sustento para a tua vida. Eu fico imaginando Elias no meio do caminho, caminhando. Elias caminhando, dando os passos em direção a esse riacho, e de repente, Elias chega nesse riacho, eu creio que ele monta a tenda dele ali, começa a passar o finalzinho da tarde, Elias dorme, e Elias, no outro dia, ele acorda, e a palavra de Deus diz que Deus iria usar os corvos para alimentar a Elias. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, Ele envia provisão para mim e para você de lugares que jamais nós um dia iríamos pensar. Vamos pensar junto aqui? Se você for ver um filme, vamos lá, um filme de bruxaria, você vai ver que todas as vezes que aparece um corvo, o corvo ele é sinônimo de uma feitiçaria, de uma bruxaria. Todas as vezes que você assiste um filme, você nunca vê o corvo com uma figura que traz paz, mas uma figura que, além de não trazer paz, ela não traz luz, ela traz trevas. E Deus usa desse simbolismo na vida de Elias para trazer o sustento para ele. Eu creio que jamais Elias pensou ou imaginou que Deus traria o sustento, a provisão para ele através dos corvos. Existe um ditado, eu creio que você conhece esse ditado bem, quando as pessoas estão passando por dificuldades financeiras, estão passando dificuldades no relacionamento, estão passando dificuldades na saúde, existe um ditado que nós brasileiros usamos muito, né? Fulano está no bico do corvo. Eu creio que você lembra desse ditado popular. O que significa fulano está no bico do corvo? Ou seja, é o final daquilo. A pessoa ela está passando por um momento péssimo na vida dela, ao qual o que se espera é um final trágico, não se espera mais nada, mas Deus ele vem agora, Deus ele assume a partir de agora a situação da vida de Elias, e ele fala para Elias: Elias, aonde as pessoas olham para os corvos e veem que eles trazem trevas e não trazem luz, é daí que eu vou trazer o sustento para você. Elias, sou eu que te sustento. Você profetizou, fez o que eu falei, você está no contexto de toda essa história, mas eu estou trazendo para você, a partir de agora, Elias, o sustento de um lugar que você jamais imaginou. Queridos, o corvo, quando ele vai comer, ele não come comida, ou seja, ele é mais ou menos parecido com um abutre. O corvo, ele vai aonde tem a carniça, e ali ele come a carniça, algo que está podre. E aqui nós vemos que todos os dias, na parte da manhã e na parte da tarde, o corvo chegava com o teu bico, aonde carregava a carniça, aonde carregava a morte, a partir de agora levando vida para Elias. Você já parou para pensar nisso?
Aonde existe morte, no bico do corvo, a partir de agora existe vida. O corvo estava alimentando. Eu fico parando para imaginar. Os outros corvos olhando, talvez, não sei quantos corvos, a Bíblia não disse, eram 2, 3, 4. A Bíblia não relata quantos corvos eram que visitavam Elias. Mas o bando de corvos olhando para os outros, vendo no bico carne fresca, e olhando no bico daquele corvo voando em direção, levando pão para Elias. Isso me remete a falar a respeito de carne e pão, o mesmo sentido que nós vimos semana passada, quando Pedro, ele estava assentado ali, ou seja, pescando, né? Primeiro estava pescando, junto com os outros 6 discípulos, e quando Jesus chega, chama eles, e aí eles veem uma fogueira acesa, e eles tinham lá carne, ou seja, o peixe, e eles tinham pão. Aqui da mesma maneira que Deus ali estava falando para Pedro, estava restituindo a vida de Pedro, com ele, fazendo novamente uma aliança, aqui Deus estava falando para Elias: Elias, sou eu que sustento a tua vida. Da onde você jamais pensou imaginar, querido, aonde você está. Eu quero que essa palavra encontre pouso no teu coração hoje, e que você creia e acredite que isso é uma verdade sobre a tua vida, que Deus vai trazer o sustento de lugares aonde você jamais pensou. As pessoas podem pensar que é o final, mas Deus está falando: eu vou trazer o sustento para você da onde você jamais imaginava. As pessoas talvez vão parar na porta da tua casa, as pessoas talvez vão chegar de algum lugar, pessoas que falaram talvez mal de você, pessoas que algum dia fizeram até mal para você, vão chegar e trazer algo de sustento para você, porque a palavra de Deus é fiel, que Deus iria te sustentar, e Ele usa quem Ele quer. E quando eu e você conseguirmos entender que Deus está no controle e Ele usa quem Ele quiser, Ele usa até os corvos, aonde existia carniça, para trazer pão e para trazer carne fresca para sustentar você. Então eu queria que você entendesse isso, para que eu e você pudéssemos entender o contexto daquilo que Deus está falando comigo e com você. Vamos para o próximo slide? O próximo slide aqui nós vamos ver 3 versículos. Esses 3 versículos nós vamos conseguir entender o sustento de Deus. Aqui no capítulo de número 37, versículo 25 de Salmos, eu acho muito interessante porque diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. O salmista ele fala: um dia eu fui jovem, ou seja, um dia eu fui novo. Agora eu já não sou mais tão novo assim, ou seja, eu já passei por certa idade, eu já tenho experiências, e a partir de agora, as experiências que eu tenho me levam a ter um raciocínio. Quando eu era novo, eu nunca vi uma pessoa que adora a Deus e fica fiel passar por necessidades. A necessidade que ele está querendo dizer aqui, não é que a partir de agora, mediante essa palavra, não que Deus não possa fazer isso, que a partir de agora você vai abrir a tua despensa e vai ter picanha todo dia. Não que agora você tenha, talvez, no teu coração, a necessidade da tua alma de sair viajando, não é nada disso, mas estou falando do básico. Deus não vai deixar faltar isso na tua casa. E Ele fala: desde quando era novo e agora que eu sou velho, ou seja, agora que eu tenho experiência, que eu vivi e convivi, eu nunca vi Deus desamparando alguém que é fiel com Ele. Se eu e você continuarmos a sermos fiel nessa pandemia, Deus vai continuar trazendo o sustento para mim e para você. Olha que interessante, Deuteronômio capítulo de número 29, versículo de número 5. Preste atenção: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto as suas roupas e sandália não se gastavam. Você tem ideia do que é isso? 40 anos caminhando no deserto. Até de nós entendermos uma pessoa adulta, fica talvez um pouco mais fácil. Uma pessoa que caminha no deserto durante 40 anos, a tendência dela, numa certa idade, talvez com seus 30, 40 anos, ela é envelhecer. E ali Deus está falando: olha, eu continuo suprindo a tua necessidade daquilo que você precisa, tanto na tua vestimenta quanto no teu calçado. Agora vamos passar de uma idade para baixo. Imagina uma criança com 2 anos de idade. Uma criança com 2 anos de idade usando uma roupa de tamanho pequeno, talvez você tenha filho de 2 anos,
ou você conhece alguém que tem um filho de 2 anos, aquela criança com a mesma roupa, com 6, 7, 8, 10, 12, 15 anos, e essa pessoa com esse tamanho, andando e caminhando, ali ia crescendo a roupa, e ia crescendo o calçado dessa criança. Era Deus falando assim: eu sou o Deus da provisão. Da mesma maneira que Deus é conhecido como Deus da provisão, lá em Abraão, quando Abraão ia matar o teu filho, você conhece a história de Isaac, quando ele vai descer o cutelo e matar, ele fala assim: opa, Deus foi e trouxe ali um animal para ser morto no lugar do filho dele. Abraão olha e fala assim: este é o Deus da provisão, conhecido como Jeová Jirê, o Deus da provisão. Eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Nada, absolutamente nada vai faltar na tua casa e vai faltar no teu lar. Deus está te sustentando e dando tudo o que você precisa. Agora nós vamos ver Davi, Salmo 23, capítulo de número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os salmos que até quem é ímpio, ou seja, não conhece a palavra de Deus direito, melhor, não conhece a palavra de Deus, sabe desse versículo. Davi, ele está falando: da mesma maneira que Deus me sustentou durante a minha caminhada, da mesma maneira que Deus não deixou faltar absolutamente na minha vida, assim também eu era com as minhas ovelhas. Davi, ele simplesmente, o que Deus fazia para ele, ele fazia para as ovelhas. Por isso que Davi consegue escrever: o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada vai me faltar. Porque Davi, ele viveu todas as etapas da vida dele. Ele viu que Deus nunca, absolutamente nunca, Deus fez com que faltasse nada na vida de Davi. Davi passou por momentos de dificuldades? Muitos. Davi passou por tribulações? Muitas vezes. Por provações? Várias vezes. Mas Deus nunca, absolutamente nunca, Deus desamparou os servos deles. Pastor, você pode estar me perguntando: quantas vezes isso vai acontecer na minha vida? Será que vai acontecer uma? Será que vai acontecer 2? Eu acho que nós vamos conseguir entender através do próximo slide. O segundo item que nós vemos aqui: somos provados por várias vezes. Infelizmente eu tenho que falar isso para você. Somos provados, não é uma, nem 2, nem 3 e nem 4 vezes. Nós somos provados por várias e várias e várias vezes. Pastor, mas parece que muitas vezes Deus olhou para mim e parece que no meio da onde eu vivo, ou no meio da igreja ao qual eu congrego, parece que Deus me escolheu, né? Parece que Deus falou assim: não, é você que vai servir de testemunho para a vida dos outros e você vai ser provado. Quantas vezes nós passamos por isso? Parece que Deus, ele tem um alvo só, né? Ele olha para aquela pessoa e começa. Mas não é, são todas as pessoas assim. Todas as pessoas são provadas e Deus nunca vai te provar acima daquilo que você pode suportar. A palavra de Deus, ela é fiel e diz isso. Vamos entender um pouquinho juntamente com Elias? Eu quero que você continue com a tua Bíblia aberta na tua casa, deixa ela aberta em 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos percorrer o capítulo 17 inteiro, depois nós vamos para o 18, e eu quero já adiantar para você que semana que vem nós vamos finalizar em Reis 18. Então eu quero que você entenda o contexto dessa história ao qual nós estamos falando. Reis, 1 Reis 17, do 7 ao 9. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O riacho estava secando, os corvos estavam alimentando Elias de manhã e à tarde, mas daqui a pouquinho começa a faltar algo do básico na vida de Elias. O riacho já não passava mais tanto. Você lembra? Nós acabamos de ler no começo que Elias tinha profetizado que ia parar a chuva. Ou seja, ali, aquela fonte de vida daquele lugar estava se esgotando. E aí ele fala para Elias: Elias, sai de onde você está, vai para Sarepta, em Sidom. Abra um parênteses aqui. Sarepta, Sidom, era o país ao qual a mãe de Jezabel, o sogro de Acabe, do rei Acabe, reinava. Ele manda para lá. E eu fico pensando, ele falou: puxa vida, fiquei aqui durante esses meses, porque foram vários meses, talvez para um riacho secar foram até anos,
tá? A Bíblia não relata aqui, mas talvez foi um tempo prolongado, não foi um tempo curto que ele ficou ali. E quando secou aquela água, não tinha mais o que fazer ali, Deus olha para ele e fala assim, ó, chegou o momento de você ir para outro lugar. E eu fico pensando, Elias imaginando, puxa vida, agora eu vou para um lugar aonde eu vou sentar, aonde eu vou ter um lugar para dormir, aonde eu vou ter um lugar agora que Deus ele vai me sustentar, e o sustento que Deus vai trazer para mim agora é totalmente diferente desse lugar. E aqui, queridos, você conhece a história. Elias, quando ele chega na cidade, a primeira viúva que ele vê é uma viúva pobre. Você já parou para pensar que Elias estava passando por provação novamente? Você já parou para pensar que Elias ele sai agora sendo alimentado pelos corvos, e a partir de agora ele vai para Serepta, na casa de uma viúva, e a casa dessa viúva agora, quando ele confronta ela, vamos dizer assim, quando ele tem a conversa, fala para ela assim, me traz um copo de água, e ela sai para pegar o copo de água, ele fala assim, viu, quando você voltar traz um pedaço de bolo. Ela vira para Elias e fala assim, Elias, deixa eu te contar uma história, eu estou indo até ali pegar 2 gravetos, você sabe o que é 2 gravetos? Ou seja, o fogo que eu vou fazer é tão pequeno porque eu não tenho nada, ou quase nada na minha casa para oferecer para você, porque é essa última refeição que eu faço. E assim muitas vezes sou eu e você. Muitas vezes Deus nos tira de um lugar aonde nós já estávamos passando por momentos de dificuldade, e Deus nos coloca em outro lugar, talvez que a dificuldade seja um pouco maior do que daquela que nós estávamos passando antes. E talvez você fique falando aí na tua casa, onde você está, falando assim, é isso que está acontecendo comigo, é exatamente isso. Parece que as coisas já estavam ruins, e as coisas a partir de agora estão piorando na minha vida. Parece que é exatamente isso que está acontecendo na minha vida. Parece que a pandemia aconteceu algo, talvez eu perdi o meu emprego, perdi algumas coisas que eu tinha, e de repente as coisas ficaram todas paradas novamente, e eu achei que nunca mais eu ia passar por isso, e parece que as coisas estavam caminhando para o normal, e agora as coisas voltam novamente. Exatamente a mesma mensagem para Elias. Elias, sai da onde você está, e eu vou te colocar num outro lugar também, um lugar aonde você vai chegar. E Elias, pensando que era um lugar farto, ele chega num lugar, uma história aonde tudo ali estava acontecendo para haver morte dentro de uma família. Mas, queridos, Elias estava ali. Elias era profeta. Elias vai e profetiza para aquela mulher e fala para aquela mulher, e ali o sustento naquela casa começa a acontecer, e aquelas pessoas começam a sustentar Elias. O nosso foco hoje aqui não é a viúva, o nosso foco hoje é a pessoa chamada Elias. O nosso foco hoje é você que está aí na tua casa, passando por momentos de dificuldades. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Jesus passou por um momento de dificuldade, você está passando também. E ele fala assim, eu venci o mundo. E eu e você podemos passar e também suportar esse tempo também, se eu e você estivermos em Cristo Jesus. Amém? Então aqui começa a mostrar para mim e para você, no segundo tópico, que por muitas vezes eu e você nós vamos ser provados. O próximo slide vai mostrar isso para nós. Tiago, capítulo de número 1, versículo do 2 ao 4. Preste atenção. Olha o que o apóstolo Tiago escreve. Meus irmãos, considerando motivo de grande alegria, sempre que passares por qualquer tipo de provação, o apóstolo chega e fala assim, ó, eu e você, nós temos que nos alegrarmos quando estivermos passando por um momento de provação. Mas muitas vezes nós somos ao contrário, nós ficamos murcho, nós ficamos cabisbaixo, nós ficamos olhando e falando, será que as coisas não vão melhorar na minha vida? Agora Tiago vem escrevendo não. Tiago fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, estejam alegres por estar passando por esse momento. E aí ele continua, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Sabe por que nós estamos sendo provados? Por quê? Nós estamos tendo uma oportunidade de ver a perseverança na nossa vida. Nós vamos perseverar, nós vamos parar para o meio do caminho. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vamos entender um pouquinho. Arca de Noé. 1 ano e 6 meses aproximadamente, aquela família ficou dentro da arca. Imagina, cheiro de fezes, urina, aqueles animais a noite inteira. Talvez mexendo para cá, mexendo para lá, talvez cachorro latindo, gato miando, leão rugindo, ou seja, uma bagunça lá dentro, um cheiro insuportável de fezes. Mas agora deixa eu perguntar para você, dentro da arca existia esses problemas, essas provações, mas fora da arca existia a morte.
Você vai abandonar a arca? Você vai pular para fora e vai viver a morte? Ou você vai continuar sendo provado? Você vai continuar perseverando? E olha o que Tiago continua dizendo: é necessário que ela cresça, ou seja, a perseverança cresça na minha vida, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros completos, sem que nada lhe falte. Eu e você estamos passando por essa provação através desse vírus, para que eu e você possamos ser maduros. É necessário que eu e você saiamos dessa crise ao qual nós estamos maduros, que nós crescemos na nossa fé, que nós não diminuímos. Infelizmente, as pessoas que não eram maduras, conforme a igreja foi fechando devido a um período de tempo, o ano passado, alguns irmãos jamais voltaram. Não é que eles foram para outra igreja, jamais voltaram, não perseveraram na sua fé, pararam para o meio do caminho, ou seja, não quiseram, através da tribulação, ficarem maduros. E Tiago fala que eu e você, se nós perseverarmos, nós vamos sair daqui maduros. Mas olha Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2 também. Diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Ele fala: sabe por que eu coloquei vocês no deserto? Porque eu quero humilhar vocês, e porque eu quero provar vocês. Além de humilhar vocês, porque vocês se acham melhor, talvez, que todo mundo, porque vocês são povo escolhido meu, eu também quero, a partir de agora, colocar vocês na provação. E aqui ele continua: a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os meus mandamentos ou não. Olha que palavra. Sabe que eu estou passando por essa prova? Sabe que eu estou passando por esse momento de dificuldade na minha vida? Eu estou sendo provado por Deus para mim me tornar mais humilde, para que eu possa olhar para as outras pessoas e ver a situação talvez do meu irmão, talvez da minha irmã, e olhar aquela situação e me comover. Talvez você que está me ouvindo tenha uma situação financeira melhor que as outras pessoas, e Deus nesse momento está te levando para que você possa ser mais humilde o suficiente e ajudar as outras pessoas. E Ele fala assim: para que eu possa ver qual é a intenção do teu coração. Estou te provando sim, diz o Senhor, para saber aonde está teu coração. Teu coração vem para que você possa continuar na minha casa, por aquilo que eu posso te dar ou por aquilo que eu sou, diz Deus. Qual é o motivo que você frequenta talvez uma igreja, que você frequenta a célula? Qual é o motivo de tudo isso? E aqui o Senhor mostra para mim. Tópico de número 3: quando a nossa fé está em xeque. Você já viu que muitas vezes parece que a nossa fé está em xeque? Parece que é final de jogo. Não sei se você joga xadrez, eu gosto de jogar xadrez, e o final de tudo é o xeque-mate. Mas ainda quando a pessoa te dá um cheque, ainda você tem como correr ainda de algumas situações. E parece que muitas vezes nós estamos cercados de tudo quanto é lado. E quando nós estamos cercados por situações, parece que a nossa fé está em xeque. Fala assim: opa, peraí, agora não tem mais saída. A partir de agora, desse momento, não vai ter mais saída na minha vida. E aqui, olha só o que Elias, nós vamos continuar aqui em Elias, em 1 Reis, capítulo 17 e 18, diz assim: algum tempo depois, toca acontecer mais uma vez na vida de Elias, sendo colocado à prova, só que agora essa mulher, a viúva, está dando um cheque nele aqui, presta atenção. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim ele morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Eu creio que esse homem de Deus é tipo assim: realmente você é homem de Deus? Realmente você acredita no Deus que você serve? E aí ela continua dizendo assim: veio para me lembrar dos meus pecados e me matar o meu filho. Ou seja, aquela mulher que estava prestes a morrer, Elias chega na casa dela, faz multiplicar o azeite. Aquela mulher conseguiu sobreviver durante todo o período, a Bíblia diz isso, que ela conseguiu sobreviver durante o período todo de seca, que foi 3 anos e meio, e agora de repente acontece algo na vida dela, ela olha para o homem de Deus e fala: você é culpado. Você é o culpado. E talvez muitas vezes é assim. As pessoas olham para mim e para você: mas peraí, você não olha para um Deus, você não me convida para ir na tua igreja, você não diz que lá existe um Deus todo-poderoso, você não fala para mim na igreja que lá existe cura, e de repente agora, talvez você esteja passando por uma situação talvez pior do que teu amigo ao qual você convidou para vir para a igreja. Você já parou para pensar nisso? Elias estava passando por isso, a tua fé estava em xeque. E agora, Elias, o que você vai fazer? Eu não te pedi nada, a mulher falando para ele. Você veio, entrou na minha casa, entrou na nossa vida, e de repente as coisas acabam acontecendo. Aí Elias dá uma resposta para ela. Mas vamos entender que não é só Elias que passou por isso.
Jesus também passou por isso. Só que Jesus não estava com a fé dele em xeque. Elias também não estava com a fé dele em xeque aqui. Quem estava fazendo algo, indagando algo, era aquela viúva. E nós vamos ver com que Jesus também era da mesma maneira. No próximo slide tem 3 versículos aqui. João capítulo de número 11, versículo de número 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A história conta que Jesus ele estava passando por uma certa cidade muito próxima. Chamaram Jesus antes de Lázaro morrer. Jesus ele não vai nesse momento, e depois de alguns dias que Jesus vai visitá-lo. E quando Jesus chega no lugar onde Lázaro estava, faziam 4 dias que ele estava morto. E aí Maria vai ao encontro de Jesus. E Maria diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ou seja, se antes o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas a partir de agora Maria está falando o quê? Eu estou colocando a minha fé em xeque. Senhor, só se o Senhor estiver presente aqui, se o Senhor estivesse por aqui. E ela não tinha esse entendimento que Jesus estava ali agora. Quer ver como as pessoas vão contaminando uma a outra? Parece que as pessoas que não têm fé vão contaminando as outras pessoas. No mesmo versículo de capítulo número 11, versículo de número 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, aquela hora era Marta, agora é Maria, presta atenção, a irmã de Marta. A irmã de Marta diz assim: prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que é a mesma frase. A mesma frase de Marta para Jesus é a mesma frase de Maria para Jesus. Ou seja, uma começa a contaminar a outra. Ou seja, a minha fé está em xeque. Ou seja, a minha fé está abalada por causa dessa pandemia. Agora eu começo a abalar a fé dos meus irmãos, a fé dos meus amigos, a fé da minha esposa, a fé dos meus filhos. Como é que você tem feito? Você entende quem é Deus na tua vida? Ou você está com a tua fé abalada, falando para todo mundo aquilo que você não deveria fazer? Você está fazendo igual Maria e Marta? Olha como isso é grave, porque as pessoas agora também estão falando a mesma coisa que elas. João capítulo de número 11, versículo de número 37. Mas algum deles, ou seja, o pessoal, os amigos que estavam ali naquele velório, começam a dizer: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Ou seja, quando as irmãs chamaram Jesus para vir até aqui, ele não poderia ter vindo também? Ou seja, traduzindo, se ele estivesse aqui, isso não teria acontecido. Queridos, assim também é conosco. As pessoas olhando para nós, e aí Jesus olha para eles e fala assim, traduzindo talvez num contexto mais fácil de entender: vocês não estão sabendo de nada. Isso eu estou fazendo para que o nome do meu Pai possa ser glorificado. E muitas vezes é assim. Deus faz algo que nós não conseguimos entender, a nossa fé talvez fique em xeque, e Deus está falando: eu estive e sempre estarei no controle de todas as coisas. Aquela situação de Lázaro estava no controle de Deus, mesmo Maria, Marta e seus amigos ao redor não conseguindo entender. Se tua fé está em xeque, eu quero falar para você que Deus está no controle de todas as coisas. Não se desespere e não seja levado por comentários ou palavras de pessoas que talvez não tenham fé igual você tem. Nós estamos caminhando para o final. O quarto e último passo nós vamos falar agora aqui. Quarto, passar por provações e tribulações não é exclusividade só minha. Você achou que era só você, que acontecia só com você, não acontecia com mais ninguém. Você achou que, vou voltar a falar o que eu já falei, que você era exclusividade de Deus, que Deus colocou um alvo e esse alvo que Deus colocou é só você. Não é só você. Não é só você. Você não é exclusivo. Dá uma olhadinha aqui em 1 Reis, capítulo número 18, para você entender. Nós temos mais um slide e depois nós vamos para o final. Diz assim, ó: não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te, quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, estou em 1 Reis, capítulo número 18, 12 e 13, ele me matará, e eu, que sou teu servo, tenho adorado ao Senhor desde a minha juventude. Aqui um amigo de Elias encontra ele, trabalhava na casa do rei Acabe, e eles se encontram ali. E quando eles se encontram, ele fala: o rei Acabe está atrás de você. Ele fala: eu sei. Fala para o rei Acabe que hoje eu vou me encontrar. 3 anos e meio já faziam da seca. Exatamente, literalmente, nessa data, 3 anos e meio de pura seca.
Elias tinha passado, então, a partir de agora, tinha passado pelos corvos, no riacho. Elias tinha ido para a casa daquela viúva, e agora Elias começa a fazer o desfecho da história. E aqui ele encontra esse amigo, e esse amigo fala para ele, fala, se eu for falar para o rei Acabe que eu te encontrei, que você vai encontrar com ele, e eu sei que o Espírito de Deus te guia, ou seja, uma hora você está aqui, outra hora você está ali, outra hora você está lá, porque Deus sempre te protegeu, Deus sempre esteve contigo, Elias. Quando eu falar para o rei Acabe, vim até aqui nesse local que nós nos encontramos, e você não estiver aqui, ele vai me matar. Só que olha que interessante, essa mesma pessoa chega para Acabe e fala assim, eu servi a Deus desde a minha juventude, desde quando eu era jovem, eu sempre estive na casa do Senhor. E ele diz para Elias o seguinte, por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Ou seja, os profetas de Deus, escondi 100 dos profetas em 2 cavernas, 50 em uma e 50 na outra, abasteci todos eles com comida e água todos os dias. Sabe o que ele está falando para Elias? Elias, enquanto você profetizou o caos que Deus mandou você profetizar, e você fez o certo, você foi obediente à palavra de Deus, todas as demais pessoas estão passando pela mesma situação que você, mas da mesma maneira que Deus cuidou de você, Elias, cuidou também de 100 profetas, 50 estão numa caverna, 50 estão na outra caverna, e eu tenho levado comida e água para eles. Ou seja, não é exclusividade nossa, não é só você que está passando por isso, não é só você que muitas vezes pensa em fazer algo e quando você vê, você não consegue fazer financeiramente. Eu estou falando com você agora. Talvez você já esteve com essa doença e algumas sequelas ficaram e você já não consegue talvez ser a mesma pessoa e você fala, parece que é só comigo aconteceu isso. Talvez dentro da tua casa, só você, essa doença alcançou você. E aqui Deus está falando, da mesma maneira que você como profeta foi perseguido e Deus foi te levando, alguns profetas acabaram morrendo, mas eu tomei conta de 100 profetas. No último slide, o Ministério de Louvor pode subir, diz assim, 1 Reis, capítulo de número 19. Aqui já conta, aí eu quero que você entenda, capítulo de número 17 que nós lemos, é uma história de Elias, continuidade no capítulo de número 18, nós vamos voltar na outra semana, então eu quero convidar você a ter o desfecho dessa história, a nossa terceira parte da nossa ministração, e você vai conseguir entender e compreender o nosso final, então não perca a nossa terceira parte da nossa ministração. E agora eu estou pulando para o capítulo 19. Aconteceu algo no capítulo de número 18 que nós vamos ministrar aqui semana que vem, então não perca. Então aqui no capítulo de número 19, Elias faz um grande milagre, que é a respeito desse milagre que nós vamos falar semana que vem. E agora Elias sai, e Elias está sendo perseguido pelo rei Acabe e por Jezabel. E ele diz que ele responde assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Sabe o que ele está falando? Só eu passei por essa situação, ninguém mais passou por essa situação. Ninguém mais passou por essa situação financeira, ninguém mais passou por essa situação de doença, ninguém mais passou por essa situação de provação, ninguém mais passou pelo caos que eu estou passando, só eu passei. Sabe qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus para Elias é no capítulo 19, versículo 18: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Elias, não é exclusividade sua passar por momentos de dificuldade. Lá atrás você já tinha se encontrado, tinha 100, mas eu, o Senhor, guardei 7.000. Essa situação que estão passando, eu fiz com que 7.000 se guardassem. Você não é exclusividade, esse sofrimento seu. Todas as pessoas, ou uma grande parte das pessoas, estão passando também. Ou será que você ainda não conseguiu compreender que toda essa situação sou eu que estou fazendo na tua vida? Sou eu que estou no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que eu abato e eu exalto, diz o Senhor. Sou eu que coloco para o chão, mas sou eu também que levanto. E quando eu e você conseguimos entender e compreender a magnitude de tudo isso, quando eu e você conseguimos entendermos o quão grande Deus é, quando eu e você entendemos que a situação não fugiu das mãos do Senhor e que não somente eu estou passando por isso, mas tantas outras pessoas estão passando por isso também, nós vamos entender que Deus
está com a provisão. Deus, Ele está entrando com a provisão. Deus não te escolheu para que você possa sofrer. Nesse círculo, ou seja, nessa situação que nós estamos passando, nós estamos todos juntos. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. A tribulação vem para aqueles que servem a Deus e aqueles também que não servem a Deus. Momentos de dificuldade vêm para aqueles que são santos e para aqueles também que são profanos. Mas quando eu começo a entender a essência de Deus na minha vida, e eu consigo entender a dimensão de quem Deus é na minha vida, eu começo a descansar e saber que Deus sempre esteve e sempre vai estar no controle de todas as coisas. Eu quero convidar você, aonde você estiver, lógico, se você puder, ficar em pé. Se você está na tua casa e você puder ficar em pé, fique em pé nesse momento. Talvez você esteja, como eu disse no começo, no teu trabalho, mas talvez você esteja sozinho no teu trabalho. Eu queria falar para você ficar em pé nesse momento. E eu queria convidar você. Nós vamos louvar a Deus nesse momento. E que o Espírito Santo de Deus, através desse louvor, preencha o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus, através desse louvor, fale ao teu coração. Traga paz ao teu coração e entendimento, para que você possa entender que Deus continua e está e sempre estará na direção e no controle de todas as coisas. Vamos adorar a Deus nesse momento. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. E o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você crê? Eu creio. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei, todavia 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 eu me alegrarei. E o choro dura uma
alegria. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da adore Ele onde você está nesse momento. Todavia eu me alegrarei. Que você está diante todavia eu me alegrarei. Mostre que você adora Ele. Todavia eu me alegrarei. Todavia. Mostra que não são as circunstâncias que vão fazer você adorá-lo, mas é o que Ele é pra você. Eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Oh, invada toda essa casa agora, Espírito. Ouve a tua alegria. Leve a tua alegria, Senhor, no meio dessa provação ao qual eles estão passando. Espírito Santo de Deus, invada esse lar. Invada agora, Espírito. Um espírito de alegria invade nesse lugar agora. Ei, xarana, boiana, lavá. Todavia eu me alegrarei. Enche agora, invada, Espírito Santo, com a tua doce presença. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Logo vai raiar a luz. Logo. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Agora. Não espere, mas se alegra agora. No meio das dificuldades. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. 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 Senhor, a nossa oração é que nós possamos nos alegrar no meio da tribulação e da dificuldade, das provações, Senhor. Senhor, quantos irmãos nossos, Senhor Deus, estão passando pela mesma dificuldade. Isso não é exclusividade somente nossa de passar pelos momentos de dificuldades, mas, Senhor, nós temos visto o Teu sustento. Temos sido provados. E, Senhor, eu profetizo que nós seremos aprovados. Senhor, que nós vamos sair aprovados dessa situação, Senhor. Senhor, enquanto aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor Deus, estão blasfemando talvez o Teu nome, nós sentimos, Senhor Deus, de seguirmos adorando o Teu nome, exaltando e glorificando, porque o Teu nome está acima de todos os nomes. Não são circunstâncias, ó Deus, que farão com que eu me alegre, Senhor, mas será, Senhor Deus, o Senhor. Tu és a minha alegria, Tu és a minha alegria, Senhor. Senhor, que essa alegria invada os lares. Senhor Deus, que aonde essa transmissão chegar, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, se alegrar no momento diante da Tua presença. Que, Senhor Deus, eles possam entender que Tu és um Deus que está no controle de todas as coisas. Senhor Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é que o mais rápido, Senhor Deus, possível, esse vírus ele possa passar, Senhor. Ou, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, como trouxe na vida de Elias, Senhor Deus, mediante aos corvos, ó Pai, o sustento, Senhor Deus. Trazer também, Senhor Deus, a cura talvez de algum lugar aonde nós nunca imaginamos, ó Senhor. Senhor Deus, que nós possamos saber, Senhor Deus, que por várias vezes passaremos por tribulações, Senhor. Senhor Deus, talvez o ano de 2020, o ano de 2021, para muitas pessoas vai ser marcado como anos do coronavírus, mas nós, Senhor Deus, seremos marcados pela Tua presença.
Senhor Deus, daqui a pouco outra coisa vai acontecer, outra tribulação vai acontecer, Senhor Deus, e nós queremos continuarmos firmes diante da Tua presença, até o dia que o Senhor Deus vier buscar a Tua noiva, e nós estaremos juntos, Senhor Deus, adorando o Teu nome, uma grande mesa farta, estaremos juntos ceando, Senhor Deus, e já não haverá mais choro e nem ranger de dentes, estaremos juntos, reunidos, adorando o Teu nome, ó Deus. Ela vem dessa manhã. Eu creio. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro, Senhor Deus. Todas as coisas aqui nesse lugar, Senhor Deus, é passageiro. Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Aí é onde você está. Se você tem passado por momentos de dificuldade, se você tem passado por momentos de provações na tua vida, se você puder se ajoelhar, eu quero pedir para que você possa se ajoelhar diante da presença de Deus, mostrando o quão grande Ele é e o quão pequeno nós somos. Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença. Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença. Quão pequeno nós somos, o quão pequeno é nosso entendimento diante da Tua grandeza. Quantas vezes colocamos, ó Deus, a nossa fé em xeque. Quantas vezes, Senhor, esquecemos quem Tu és. Olhamos para dentro de nós o quão pequeno nós somos. Não encontramos nada de bom, Senhor Deus, dentro do Senhor Deus, do nosso intelecto, da nossa mente. Muitas vezes, Senhor Deus, vimos tantas barreiras e o Senhor Deus sempre esteve conosco. Talvez nós estamos como Marta, Maria, Senhor Deus, falando para as outras pessoas que a nossa fé é tão pequena. Senhor Deus, nos perdoe por essa falha, por esse erro, por esse pecado. Senhor Deus, eu quero me alegrar, Senhor Deus, seja na bonança, seja na tribulação, seja na chuva ou seja no sol, seja no momento da fartura, ou seja quando as coisas estiverem mais escassas. Senhor Deus, eu quero continuar me alegrando diante da Tua presença, porque o meu reinado não é aqui, o meu reinado, a minha casa é junto contigo. Aqui é passageiro, meu irmão, aqui é passageiro. Logo essas coisas vão terminar e estaremos todos juntos e reunidos numa grande mesa, assentados junto com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estaremos alegres e radiantes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que essa palavra tenha falado ao teu coração. E Deus tem preparado algo tão lindo e maravilhoso para nós na outra semana. Aqui embaixo também vai estar todos os nossos canais para que você possa nos acompanhar. Eu quero fazer um apelo para você. Mesmo que a pessoa vá pegar talvez a terceira parte na semana que vem, convide alguém. Deus tem algo especial para essa pessoa que você vai convidar. Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus possa guardar a tua vida no meio de todas essas coisas. E antes de mais nada, eu quero fazer um apelo para você. As nossas células continuam online. Eu creio, se você está num propósito de jejum conosco, nós estamos no jejum pela nossa nação. Eu creio que talvez você fique com fome em certo tempo, porque talvez você esteja pulando uma das refeições. Imagina você se alimentar de Deus somente através de uma ministração. Venha para uma das nossas células. Venha para uma das nossas células fazer parte. Pastor, e agora como é que eu faço? Online, nós estamos online, nós não paramos. Nós não paramos, o reino não para, o reino é dinâmico. Siga as nossas redes sociais e lá você vai ver que nós temos células para que você possa participar. E você que é pai, você que é mãe, nós continuamos com as nossas células dos teus filhos. Queridos, traga a tua criança, o teu filho, para que ele possa participar das células online também. Quão importante é que o teu filho já cresça com a fé firmada, e talvez ele não possa na fé, como muitas vezes eu e você fizemos. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus possa abençoar a tua vida. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Senhor, nos leva a um nível maior, Senhor Deus, de entendimento.
Senhor Deus, muitas vezes pedimos um nível maior na nossa empresa, pedimos um nível financeiro maior, mas nós esquecemos de levarmos um nível de maior entendimento daquilo que o Senhor Deus tem preparado para cada um de nós. Senhor Deus, nos guarda, blinda, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu profetizo, Senhor Deus, que na casa dos meus irmãos, Senhor Deus, que essa enfermidade venha a ser batida e retirada em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão enfermos recebam a cura agora, Senhor Deus. Senhor Deus, nós, Senhor Deus, profetizamos a cura, Senhor Deus. A cura, Senhor Deus, sobre a vida dessas pessoas. Que essa enfermidade, Senhor Deus, venha a ser retirada. Existe poder onde o Teu nome é proferido, e nós proferimos através do Teu nome, Jesus, a cura. Blinda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, com a Tua armadura, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que todas as coisas daqui para frente continuem, Senhor Deus, no controle de Tuas mãos. Se você está na tua casa, faça assim com as suas mãos. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a tua vida, a tua família e a tua semana, em nome de Jesus. Deus abençoe. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. eu creio. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Glória a Deus, obrigado, Senhor.